Campeonato Carioca é Fla-Flu, domingo, 18 horas, no Maracanã. Preparação com um time que deve ser misto mais uma vez, já que o Felipe Luiz segue no comando, então tem que alternar ali, controlar a carga dos jogadores, porque logo depois, quarta-feira, tem estreia no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, fora de casa, e em seguida, no outro fim de semana, tem Corinthians pela Supercopa do Brasil em Brasília. Então, jogadores que atuaram contra o Vasco devem voltar para essa partida contra o Fluminense. O Flamengo precisa pontuar ainda no Campeonato Carioca. A rodada, apesar da vitória sobre o Vasco, não foi boa. O Flamengo segue em penúltimo lugar no Grupo B. Tem que tentar sair ali, porque se sair, também se classifica para a próxima fase do Campeonato Estadual. Então o goleiro Andrew já pode atuar, agora sim, regularizado e liberado para jogar. É uma possibilidade aí, quem sabe, no fim de semana, fazer a sua estreia pelo Flamengo no Fla-Flu, 18 horas, Maracanã. O Fla-Flu de domingo no Maracanã, jogo muito importante, especialmente para o Flamengo, que precisa dos 3 pontos. Mas o meu dia ali, voltou ao trabalho hoje, liberado pelos médicos, depois de uma intervenção cirúrgica, mexer no coração do técnico argentino do Fluminense, o competente e muito gente fina, Luiz Zubeldia. Tetra Cezinha de Nova Iguaçu sabe que quando se trata de Fla-Flu, o incomparável não é tão incomparável assim, não. Calma. O Fluminense tem complicado pro Flamengo, Tetra. Agora é com você, hein, vovozinho? Assim, a estatística e os números mostram isso. Tem que concordar com o que você está dizendo. O Cezinha realmente fica empolgado. Mas ontem, suou pra ganhar do Nova Iguaçu, hein? Juizão também complicou, hein? Complicou pro Nova Iguaçu. Aí o Cezinha ficou felizinho lá. Mas eu acho que o Flamengo, independente do time que entra em campo, se for aquele ritmo que jogou contra o Vasco, claro, o time do Fluminense, os jogadores que o Fluminense tem, eu acho que é mais organizado pelo Zubeldia ali, termina o ano melhor, tem mais opções, e por esses números tem feito jogos mais parelhos, tem incomodado mais o Flamengo, mas acho o Flamengo favorito. Não sei nem qual time que o Felipe Luiz vai botar em campo. Mas o time que for a campo, acho que o Flamengo vive o... Essa é a diferença. Tá no momento, assim, os caras voltaram, parece que estavam jogando, sabe? Então, assim, o Fluminense joga também o primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, teve dificuldades para vencer do Nova Iguaçu, bastante dificuldade. O Nova Iguaçu chegou a empatar o jogo com um jogador a menos. E sofre o terceiro gol numa falta ali, que o Ganso bate muito bem, mas ninguém marca o rebote, aí o Serna faz o 3-2. Ou seja, o Fluminense, assim, um resultado de empate não seria anormal no jogo. Então, acho que o Flamengo, pelo potencial que tem, que a gente conhece, os jogadores do jeito que voltaram, o Felipe Luiz elogiou, os jogadores de terem se comportado, treinado, se preparado, mesmo nas férias, porque voltaram num estágio bom. Mais alguns dias de treinamento. O jogo contra o Vasco foi um treinamento. O Flamengo não se desgastou num clássico como é o de costume. O Flamengo conseguiu fazer do clássico um bom treinamento para o jogo contra o Fluminense. Todo o respeito ao Vasco da Gama pela sua história, mas o Flamengo atropelou o Vasco e não se desgastou tanto. E ainda rodou o elenco. Então acho que o Flamengo é favorito contra o Fluminense. Oswaldo Pascoal, nossa enquete de momento no YouTube da ESPN Brasil. Flamengo vai conseguir se classificar no Campeonato Carioca? As possibilidades: vai se classificar e termina campeão, ou não se classifica? Não, o Flamengo vai se classificar. Eu não tenho dúvida. Então ganha. Tem que ganhar as duas partidas. Então ganha do Fluminense. Acho que ganha do Fluminense. Você favorito. falou que não tem dúvida nenhuma de que o Flamengo vai se classificar. Para se classificar, precisa ganhar do Fluminense. Mas vai ganhar do Fluminense. Essa é uma coisa que eu acho que o Flamengo... Gente, eu vou falar aqui para vocês, seriamente. Você sabe que, além do time do Flamengo, o Zinho falou muito bem, nem sei qual é o time, eu também não sei. Mas o time que entrar do Flamengo é melhor que o do Fluminense. O time que entrar do Flamengo é melhor que o time do Fluminense. O Fluminense tem sido algoz do Flamengo. Tem sido. Muitas vezes. Tem sido uma pedra no chuteiro. Olha o retrospecto que a gente vai colocar no ar para corroborar com o teu comentário
os números do Felipe Luiz nos clássicos regionais. Mas siga falando. Bom, e pior do que isso, né? Olha lá, o Botafogo Fluminense, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Vasco, 4 vitórias. Ó como cai o aproveitamento contra o Fluminense do Flamengo incomparável. 2, 2 e 2. O Malvadão sofre. 2, 2 e 2. 2 vitórias, 2 empates e 2 Só derrotas. perdeu pro Fluminense 2 vezes. Então, para Botafogo e para Vasco não perdeu. Né? E contra o Vasco até sobra, não tem 4 vitórias. Retomando o raciocínio, o pior que pode acontecer com o time que joga contra o Flamengo é olhar para o banco de reservas. Porque quem está jogando já é bom. E os caras que estão no banco podem até ser melhores que quem está jogando, mas está no banco. Você está entendendo o que eu estou falando? O debochado vai jogar? Né? Vai jogar o debochado? Vai jogar o Pedro? Vai jogar... Jorginho, que jogador, né? Quem é que vai jogar na frente? O que escolher tá legal, o que jogar atrás tá legal, o que jogar no meio campo tá bom, nas laterais. Então, o tormento não é só o adversário. O Flamengo botou esse 11 aqui. A gente toda hora fala, o time X tem 11, o time X tem 11, aquele time tem 11, tem 12, outro tem 13. O Flamengo tem 22 que jogam. 25 que jogam. Aí é o tormento do treinador adversário. Eu concordo com você que o elenco do Flamengo é o elenco muito forte, não tem jeito. É o mais forte que nós estamos vendo aí nas Américas, né? Muito obrigado, Zé. Mas eu tava dando uma olhadinha aqui. O Fluminense também tem um time equilibrado. Não estou dizendo que chega na mesma altura, com a mesma qualidade que tem o Flamengo, mas ele não tem esse desequilíbrio nas posições. Você pega o banco aqui, são bons jogadores também. Sai um, entra outro, tem a mesma qualidade, não tem aquela queda das outras equipes. O Fluminense tem um bom time. deixa a desejar na frente, né? Isso que eu ia falar. O problema do Fluminense é na frente. O Cano machucado, mas o ano passado também já não foi bem. O Everaldo também não corresponde. Fez gol ontem. Vezes. Não, fez gol, mas ele não corresponde. Eu torço para que ele consiga corresponder, sabe? Eu já fui atleta, a gente sabe o quanto é difícil ficar aguentando muitas coisas que são desnecessárias, né? A gente não precisa ficar escutando o tempo todo. Mas isso faz parte também, como diria o professor, pertence ao futebol. Mas, assim, eu acho que o time do Fluminense é um time muito equilibrado. É um time difícil, bem treinado, é um time que tem um meio-campo muito forte, marcador, que marca muito bem. O Zubeldia consegue armar suas equipes bem organizadas nesse sentido. Continuo achando que o Flamengo é favorito. Isso aí não vai mudar. Mas estou dizendo que essa disparidade das outras equipes, o Fluminense consegue tirar um pouquinho por conta dessa quantidade de jogadores que tem no elenco. Há algum motivo, Tetra, específico para o Fluminense conseguir muitas vezes complicar a vida do Flamengo? Eu acho que assim, nesses números aí era quando o Fluminense estava com a sua melhor formação em campo, que não é o caso agora. O Fluminense está muito no início da temporada, o próprio Zubeldia vai estar voltando, o Fluminense perdeu jogadores, o Savarino ainda, não sei, acho que não vai jogar ainda, acho que ainda não joga esse jogo contra o Flamengo, não sei se o Acosta volta, então assim, eu acho que o estágio que o Fluminense está hoje não é aquele estágio que faz o Fluminense equilibrar o jogo com o Flamengo, porque é um jogo de mais intensidade física, de mais pegada. O Fluminense encaixa na marcação contra o Flamengo e aí consegue ali, com a experiência de alguns jogadores, Thiago Silva, o próprio Cano bem, aí tinha o Keno que entrava bem, o Martinelli no seu melhor, né, vivendo o seu melhor momento, o Samuel Xavier. Esses caras ainda não estão no seu melhor estágio. Então, fisicamente, que é onde o Fluminense equilibra o jogo, por não estar nesse melhor momento, vai para a parte técnica, aí eu acho o Flamengo muito superior. E o Flamengo voltou bem tecnicamente. Então, por isso que eu acho que o Flamengo é mais favorito nesse jogo do que anteriormente eu até falaria. Teve confrontos de Flamengo e Fluminense que eu falei que era mais equilibrado porque o momento do Fluminense estava melhor, estava bom. Tinha muitas peças. Como você falou, ofensivamente, o Fluminense está com dificuldades. O Serna estava no banco, entrou e fez 2 gols ontem. Ele vai começar jogando? E essa negociação com o Boca, Júnior, vai sair, não vai sair?
Então isso tudo influencia. Por isso que eu acho que o Flamengo, o estágio do Flamengo, mesmo ainda começando a temporada, tá bem à frente, tá bem melhor, tá com muito mais opções. A gente não tá nem sabendo qual time que vai colocar e eu, particularmente, coloco o Flamengo como favorito. Agora, nos confrontos anteriores, esses números mostram isso, que é o melhor momento que o Fluminense também jogava. A minha ainda tinha Thiago Silva em grande fase. Não vai ter Savarino ainda não, viu, Pascoal? Não Já tem. está treinando, mas não conseguiu ser regularizado a tempo. A presença do Thiago Silva na zaga é sempre muito importante, o jogador da qualidade da experiência dele, não tem mais. Para mim, o Flamengo tem uma enorme possibilidade de ganhar do Fluminense e ganhar o último jogo e se classificar para a fase mais enquete, importante. No momento vai se classificar com 49%, vai classificar e termina campeão 30%, não se classifica 20%. Estamos chegando no finalzinho aqui do Equipe F. Mas se classificar, o Flamengo é candidato ao título, candidatíssimo. Se classificar e seguir com o time titular... Não, se o Flamengo classificar, é candidato ao título. O problema do Flamengo é que ele não depende só de ganhar os jogos dele, gente. Ele tem que torcer para tropeço dos que estão na frente dele. Resultados das enquetes. Se o Flamengo tem condições de ganhar os 2 jogos dele, tem. Sim, acho até que provavelmente não, porque tem o Clássico no domingo, mas tem grandes chances disso acontecer.